Pois acho que eu quero te perguntar, no início dessa entrevista, sobre as suas motivações em relação a essa pesquisa histórica que é realizada dentro de Dependências, que é uma minissérie que, enfim, revê a nossa história, mas ao mesmo tempo ela também me parece enfatizar muitas lacunas, muitos personagens que de certa forma não estão nos livros de história, né, como deveriam. Quais são as suas motivações em relação ao texto dessa minissérie? Eu acho que você já falou tudo, né? É exatamente uma motivação inclusiva, né? De trazer para o corpo da história um protagonismo de vozes que sempre foram excluídas da história oficial, né? Existem muitas histórias e todas essas outras histórias que não aceitaram pertencer a essa história hegemônica, eurocêntrica, elas foram tidas como histórias que não interessavam, né? Então, ao rever, ao se aproximar da história do Brasil, você encontra uma quantidade de apagamentos, né, de várias ordens, né, de violência, de fantasma, né, e que não me parece fazer o menor sentido que o 7 de setembro seja simplesmente uma homenagem. A gente estaria homenageando o quê? Que acontecimentos? Que percurso? Que heróis foram esses? Esses heróis que a história oficial elegeu, essas estátuas, isso me parece um equívoco, um retrocesso, uma história velha, requintada, como essa ideia agora de trazer o coração de Dom Pedro, né? Um ditador, um machista, né? Um prepotente, uma figura que não representou a independência. Outros heróis, frutos de levantes populares no Brasil inteiro, como Maria Filipa, Frei Caneca. O próprio Bonifácio teve muito mais relevância, a própria Leopoldina teve muito mais relevância do que o Dom Pedro. Então, essa ideia de transformá-lo num mito, num herói, me parece totalmente equivocada e eu não estou de acordo com ela. Então, a minha proposta para a TV Cultura, que foi ainda bem aceita e foi uma parceria fraternal, assim, muito feliz, foi de que a gente contasse a partir dos excluídos, daqueles que não foram colocados dentro do quadro do Pedro Américo, do Independência ou Morte, né? Que aquele gesto único para mim não significa nada. Não significou e agora significa menos ainda, a partir dos processos, dos diálogos, dos encontros que foram necessários para urdir, né, para criar o trabalho. Talvez tenha sido o trabalho de todos que eu mais aprendi, né? Muito forte para mim. E é um projeto que tem aí uma gestão de uma grande equipe, né, técnica e também de intérpretes. Quero saber como você estabeleceu a dinâmica de trabalho com toda essa equipe. Eu conversei com os atores, eles me falaram sobre encontros em galpões, com discussão do roteiro, com a preparação, né, o laboratório. Quero saber de você como que a extensão desse processo de preparação, isso é uma dinâmica que já estava presente em seus trabalhos prévios ou você testou algo diferente aqui? Você também já respondeu, querido. Desculpa. Não, está tudo certo. É tudo certo, estamos aqui para isso. Exatamente, essa é uma dinâmica do meu trabalho de sempre, né? Okay. Que é a criação de um espaço criativo, que na falta de outro nome a gente chama de galpão, né? Mas é um espaço criativo onde não há portas, paredes, e nada disso, onde a todos é oferecido o trabalho, o processo criativo, né? Dos atores, as costureiras, todo mundo.
E o conteúdo é fruto desse processo colaborativo, onde eu parto da ideia de que não há uma pessoa que não tenha o que ensinar para outra e que não tenha o que aprender dessa outra. Né? Então, o trabalho é esse. Eu confesso, fico às vezes perplexo com a identificação desse processo como algo novo, algo... Na verdade, é um processo criativo muito antigo, talvez mais ligado à história do teatro, né? Do que do audiovisual. Mas é um processo colaborativo, onde todos os olhares, todas as vozes importam na criação, né? Estão todos juntos. Essa minissérie ela será dividida em 16 episódios, correto? E a imprensa teve acesso ao primeiro agora no período no início da tarde, na realidade, e me chamou muito a atenção em relação à proposta estética que se vê nesse primeiro episódio. Temos um registro de época, mas ao mesmo tempo é um trabalho muito, me parece muito pautado em relação ao próprio ator. Quase como se ele também fosse um elemento cenográfico, digamos assim, como se a face dele fosse mapeada. Tem a sensação de que uma minissérie que é quase como um passar de retratos, de fotografias de polaroides, porque é muito pautado ali pela face do ator. Quero muito que você me fale sobre a proposta estética Bom, acho que vai ser interessantíssimo você colocar isso, pautado pelo ator. Porque sim, todos os elementos que costumam estar nas reconstituições históricas, a meu ver, me parecem frutos também desse clichê colonial. A casa da fazenda, a senzala, a roupa dos escravizados, as roupas da sinhazinha, tudo me parece um conjunto de clichês que precisa ser duvidado, precisa ser questionado, tá certo? Então, a partir daí, eu procurei criar uma linguagem que tivesse um diálogo com a modernidade, que também seduzisse, de um certo modo, um jovem da periferia que acha a aula de história do Brasil na escola dele, ali um saco, que ele pula o muro, sai fora, entende? E que ele precisa, o país, para se constituir realmente como uma nação, algo que no meu modo de sentir ainda não é, está em processo e com imensos retrocessos. Esse jovem ele precisa ser seduzido pela sua história, entendeu? E uma história contada de uma forma não oficial. Então, os atores eles ganham um protagonismo de mensageiros dessa história, que está muito ligada à nova historiografia e etc. Né? Eles se tornam coautores. Eu os trabalho como coautores. E isso chega a níveis bem extremos de coautoria, como, por exemplo, a cena dos indígenas, que está nesse primeiro episódio. Né? Aquela cena ela é quase que criada como se fosse um guia, né? Das situações principais, dos diálogos principais, onde a atriz traz a sua língua, né? A Zahi Guajajara traz a sua língua e improvisa em cima daquele guia que proposto, entende? E tem toda a liberdade de alterar e de mudar, né? Então, o processo de improvisação é um elemento muito importante também nisso que você chamou de pautado pelos atores. Pautado pelos atores também significaria dizer devolver aos autores uma autonomia dentro do processo de criação, entende? E não aquela figura que fica só decorando e repetindo o texto. Ele tem condições de refletir, como você falou com Isabel e Alana, de refletir sobre o que está sendo colocado, discutir, chegarmos num outro ponto e no momento de rodar eles têm a possibilidade e foram formados também, instrumentalizados para improvisar em cima daquilo. Então nesse processo todo eu divido em duas etapas. Processo de oficinas teóricas e oficinas práticas. São as oficinas teóricas, onde todo o elenco e equipe participa de encontros, como se fossem seminários,
com historiadores, sociólogos, psicanalistas, enfim, vários pesquisadores que vão se aproximar daquele tema, vão discutir exaustivamente com os atores sobre aquele tema, dar material, portfólio, para eles poderem trabalhar as cenas, improvisar as cenas, né? E depois as oficinas práticas, que é trabalhar o corpo dos atores, para que eles saiam do naturalismo rasteiro da televisão né, mundial, que o gesto ganhe uma qualidade dramatúrgica, que o olhar, o tempo, o corpo, todo esse instrumento ele vibre, né, ele possa ganhar forma. Então, esse conjunto todo é que eu chamaria de uma estética dos atores, né? Onde o ator é o elemento fundamental, não é uma cadeira, não é uma cortina, não é um papel de parede, não é uma ideia falsa de reconstrução histórica, que me parece muito imitativa também, né? Entendi. Perfeito, Luiz, muito obrigado pela disponibilidade.